No primeiro café literário, em comemoração... Opa! Olá, bom dia. Nós estamos aqui hoje no primeiro café literário da Moderna, o primeiro de uma série de eventos em comemoração aos 50 anos da editora. E hoje eu estou aqui com a Januária Cristina Alves para conversar sobre um tema que é informação e diálogo na escola. Januária, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Denise. Obrigada à Editora Moderna pelo convite. Obrigada aos nossos espectadores que estão aí pelo Facebook, com certeza muitos professores interessados no tema. Então, vamos começar as comemorações de uma editora que há 50 anos leva informação, conhecimento para todas as escolas desse país. E contamos aí com a colaboração de vocês, com a interatividade, porque a intenção é que seja um diálogo, né, Sim. Denise? A ideia é ser uma conversa da gente sobre o tema com quem está assistindo também. Então, quem tiver dúvida, comentário, quiser trocar alguma experiência em relação ao tema da nossa conversa, é só escrever aí nos comentários do Face. Eu estou aqui com um tablet na mão acompanhando os comentários e as interações de vocês. Para quem não conhece, eu vou apresentar a Januária. A Januária é coordenadora da coleção Informação e Diálogo, uma coleção aqui da Moderna. É jornalista, infoeducadora, educomunicadora e escritora com mais de 50 livros publicados. Ela foi vencedora de 2 prêmios Jabuti de literatura e atua como consultora para empresas em programas focados em educação e cultura. E com editoras, ela atua como consultora editorial e editora associada. Ela realiza também palestras, cursos, oficinas para educadores, para jovens, sobre educação literária e alfabetização midiática. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Januária pode acessar o site dela, que chama-se entrepalavras.com.br. Januária, eu fui dando uma olhada no seu material, no trabalho seu aqui da editora para começar essa conversa, que fiquei pensando em algumas coisas que são bastante recorrentes do tempo de hoje, que o mundo atual tem um monte de desafio para quem trabalha com educação e para quem está preocupado com uma educação que seja significativa e comprometida com alguma possibilidade de transformação, Só que, de alguma maneira, hoje tem muita informação, Parece clichê dizer isso, mas é verdade. Tem muita informação, muitos dados chegando a todo momento. Se a gente acompanhar as redes sociais, dá uma passada na própria timeline, cada hora é uma manchete, é uma notícia, é um comentário, uma notícia verdadeira ou falsa, é uma opinião, é um site de alguma coisa. A gente vai salvando links, vou olhar isso aqui depois. Esse excesso de informação, elas estão aí, elas estão acessíveis, especialmente, talvez, para quem tem conexão à internet, que não é todo o Brasil, é bom deixar isso claro, Infelizmente. Isso. E acho que, de modo que a questão que se coloca hoje não é mais o acesso à informação, mas é como obter essa informação. Só que aí eu queria pensar numa questão que, para começar a nossa conversa, que você faz uma distinção entre o que é informação, entre o que é dado e entre o que é conhecimento. Eu queria que você começasse fazendo essa distinção para, a partir daí, a gente seguir no nosso papo. Eu acho importante a gente qualificar toda essa terminologia, porque, primeiro, que não tem mais volta. A gente está imerso nesse mar de números, todos eles disponíveis a um clique para quem tem a internet. Então, não adianta a escola falar, olha, isto não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, meu papel é aqui transmitir o meu conteúdo de química, física, português e matemática, porque não é verdade. Sim. A gente vive imerso nisso, os alunos trazem isso, as crianças, os jovens, trazem para a nossa casa, quer dizer, como pais, mães também temos um desafio diário, e na escola muito mais, porque vai parecendo que as coisas estão ficando desinteressantes, Então, eu trouxe aqui uma definição simples do professor Valdemar Setzer da USP, que ele diz que o dado é uma sequência de símbolos quantificados ou quantificáveis. Então, a rigor, são os números e que não querem dizer muita coisa, a menos que a gente dê uma interpretação para eles, A informação já é um pouco mais qualificada, Aquela informação está na cabeça de alguém, representa algo significativo. Por outro lado, ela pode ser uma informação só para aquela pessoa. Então, a gente precisa... Peraí.
precisa dar significado, né, para as informações e para os dados e sentido, para que isso gere conhecimento, que é o propósito da escola, né? Porque esse monte de dados e de informações sem propósito só geram, né, estresse. Aliás, hoje em dia já tem uma síndrome que é chamada síndrome da angústia de informação. Né? A gente já sabe, já tem conhecimento de grupos de viciados, né, nas redes sociais, nas informações, que não conseguem viver sem. Tamanha é esse bombardeio que a gente sofre, né? Eu lembro, há alguns anos atrás, uma palestra do Bill Gates que circulou e onde ele dizia isso, quer dizer, acesso à informação não é problema. Agora, o que você vai conseguir fazer com ela é que é a questão. Eu vindo para cá e tive acesso a um dado que é estarrecedor sobre a aceleração tecnológica. É uma pesquisa do theamericanfuture.com e eles dizem o seguinte, que até o ano 2000, 100 anos de inovação tecnológica equivaliam a 16. A partir de agora, cada 25 mil anos vai ser condensado em 100. Então, assim, a sensação que a gente tem de que as coisas estão passando muito rápidas é real, é concreta. Até as crianças pequenas, outro dia eu estava com o filho de uma amiga minha de 5 anos, disse, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Eu disse, mas do quê? De brincar de todas as coisas que eu quero brincar. Então, é isso. Tem uma aceleração tecnológica que faz com que o tempo passe muito rapidamente. Então, assim, esse é o cenário, né? Então, olha lá. Tem o presidente do Google dizendo que hoje, a cada 2 dias, a humanidade cria mais informação do que o total somado dos 100 mil anos de civilização até 2003. Uma edição do New York Times de domingo contém uma quantidade de informação maior do que aquela que uma pessoa que viveu no século XVII se depararia em toda a sua vida. Uma edição de domingo. Né? Então, eu acho que a função da gente, como cidadão, como pai, como mãe, como professor, é aprender a lidar com essas informações. Né? Eu não sei se a gente precisa ler a edição do New York Times inteirinha do domingo. Eu acho que a gente começa por aí. Né? O que, de fato, que tipo de informação a gente precisa para estar nesse mundo. E a pergunta é essa, né? Como é que a escola pode dar conta disso? E, obviamente, a gente não tem as respostas. O que a gente pode fazer todos juntos é seguir buscando. Né? Vamos em busca de maneiras, né, de ensinar as nossas crianças a terem uma visão crítica dessas informações, de maneira que elas saibam reconhecer o que elas precisam, o que é útil, né, o que vai ser importante para a vida delas e o que é lixo, porque está cheio de lixo. Né? Eu ia inclusive fazer esse comentário, porque essa quantidade de informação não necessariamente é informação relevante, né? E eu fiquei pensando nisso que você disse da escola. A escola, que tradicionalmente é uma instituição que é responsável por transmissão de conhecimento, né? Ou durante muitos anos foi e ainda é, em muito sentido, a instituição que vai transmitir alguma informação. Ela é, por outro lado, como é que ela lida, como é que ela faz, né? Como é que ela vai ajudar as crianças, os jovens a navegar nesse universo de informação que você trouxe aí, esses dados que são impressionantes. De que maneira que a escola pode contribuir para que as pessoas que estão no entorno da escola, tanto o professor, porque o professor também é um consumidor de informação, né? As crianças, os jovens, como é que ela pode contribuir para que as pessoas possam utilizar toda essa informação de uma maneira que seja proveitosa, que seja produtiva, a serviço de uma aprendizagem significativa? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que pensar que os professores ainda têm muito preconceito com a internet, com o mundo digital, então acho que precisa perder o preconceito e o medo, né, de entrar nesse mundo. E depois conhecer e reconhecer um pouco do perfil desse jovem. Né? Eu pensei aqui uma frase do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, aquele que cunhou o termo modernidade líquida, né? Que é onde estamos vivendo, onde poucas coisas são sólidas e muitas são líquidas, né?
Então, ele diz que a educação é vítima dessa modernidade, né? E que todo o pensamento da gente está sendo influenciado pela tecnologia. Então, ele fala do que ele chama de crise de atenção. Então, qualquer professor que estiver me escutando agora vai se reconhecer nisso. Eles não prestam atenção, né? Eu também tive acesso a uma pesquisa em que eles mediram o tempo máximo de atenção de um jovem de 12 a 16 anos dos anos 2015, 2018. É de 14 segundos, que é o tempo do Snapchat. Sim. Não é à toa que eles amam tanto, né? Em 14 segundos, foi. Ou você passa o seu recado em 14 segundos, agora me fala, gente, vamos ensinar química em 14 segundos? Tem algum professor aqui que pode me dizer se é possível? Se conseguir, né? Então, é preciso calibrar. Né? Então, como é que eu mantenho a atenção? Eu tenho 2 filhos adolescentes em casa, um de 18, outro de 16, e eu ouço constantemente. A gente não aguenta aquelas aulas que o professor fica lá na frente explicando e tal e coisa. Porém, há assuntos e questões que exigem um pouco mais do que 14 segundos para a gente discutir. Então, o Bauman reclama aí, ele diz que esses jovens estão em busca de citações, de passagens e de pedaços. Eu tenho um professor de literatura que faz alguns cursos que eu dou e ele diz, essa geração não lerá Shakespeare. Eles não conseguirão. Eles não lerão Dostoiévski. Eles não atravessarão livros complexos. Vamos ser um pouco mais otimistas. Talvez consigam, mas a gente tem que ganhar essa briga pela atenção, né? Aliás, tem um amigo publicitário que também diz que a grande briga hoje em dia é pela atenção das pessoas, né? Então, como fazer, né? Eu acho que a gente não tem muito jeito, a não ser... E aí é onde eu trago um case aqui, né, que é o projeto Adolescer, que a Moderna está implantando, cuja proposta é levar a vida para a sala de aula. Né? Então, um jeito da gente abordar todas essas questões que os meninos precisam saber, né, inclusive ler o Shakespeare, né, contextualizando na vida que eles levam hoje. Né? Então, acho que trazer a vida para a escola é um bom começo de conversa. A Fabiana, que está assistindo a gente, Fabiana Medeiros, colocou um comentário assim: a sensação de não dar conta de acompanhar tudo o que acontece à nossa volta está adoecendo adultos e crianças. E esse comentário da Fabiana me fez pensar numa coisa que é, quando a gente fala do tempo de atenção, né? Eu estudei história da escola, né, tem uma pesquisa sobre a história da escola como ela é hoje, né? Aliás, ela ainda é hoje muito assim. E esse tempo de 50 minutos que a gente tem de aula tradicionalmente é resultado de uma pesquisa que os ingleses fizeram no final do século XIX. Então, ou seja, né, no final do século XIX, o tempo de atenção que uma pessoa tinha em relação a um determinado assunto era 50 minutos. Agora você falou 14 segundos, quer dizer, difícil. Não é só a quantidade de informação que está comprimida, mas também o tempo de apropriação dessa informação. Né? É verdade. E aí eu fiquei pensando numa questão que você falou da coleção, que é como é que a gente faz a curadoria dessa informação, né? Porque o professor hoje, ele tinha antes, por exemplo, um material que era o livro didático, que de certa maneira dava conta de uma quantidade de conteúdos com os quais ele tinha que se relacionar na sala de aula. Hoje, já faz bastante tempo, a gente sabe que o livro didático sozinho não dá conta, ele tem que trazer uma série de outros materiais. Mas se a gente pensar no tempo agora e no tema da nossa conversa, a quantidade de informação que existe faz com que o professor olhe para um determinado tema, onde procurar sobre esse tema, o que é relevante ou não nesse tema. Então, a nossa sociedade é uma sociedade cada vez mais necessitada de curadoria, de alguém que olhe para esse mundo de informação, que faça uma seleção. Então, eu queria que você contasse um pouco do trabalho com essa coleção, enfim, de que maneira que ela pode ajudar nessa conversa. A minha ideia, quando eu trouxe o projeto aqui para a Editora Moderna, era exatamente essa. Era ter um conjunto de livros com temas bastante atuais, numa linguagem também bastante próxima do jovem. Então, daí o porquê eu ter escolhido o formato de almanaque, e que principalmente fosse uma proposição de territórios de pesquisa. Né? A gente não tem um livro, por exemplo, a gente tem um livro aqui sobre educação financeira.
né? Educação financeira, um guia de valor. Longe do livro de esgotar o tema, né? Que é um tema amplo, complexo, hoje obrigatório nas escolas, né? Nas famílias, então, né? Muito mais. Mas o que a gente traz? A gente traz... a grande pergunta que a gente se faz nesses livros é assim, o que não pode faltar sobre esse tema, né? Então, se a pessoa quiser começar a conhecer esse tema, o que ela tem que fazer? Então, tem alguns caminhos. A gente trabalha com referências bibliográficas, sites e tudo, para que a partir dali o aluno e o professor vão em busca de mais informações. E isso eu acho que deu muito certo, quer dizer, hoje a gente tem 10 temas. A coleção levou um prêmio Jabuti com o livro da Leusa Araújo, o Convivendo em Grupo. O ano passado a gente foi indicado por Você Precisa de Quê?, que é sobre a questão da propaganda e do consumo. A gente lançou esse ano Violência versus Tolerância, que é um tema atualíssimo, né? Temos sobre o projeto de vida, o que você vai ser quando crescer. Temos o Navegando em Mares Conhecidos, que é justamente sobre a questão da internet, a navegar com segurança, né? O Já Pra Mesa, que é o lançamento mais recente, que é sobre alimentação. O Eu Também Quero Participar, que é um livro fundamental, principalmente esse ano que temos eleições aí pela frente. O Esporte, Caminho de Superação, que é um trabalho, uma curadoria fantástica sobre a questão do esporte, que é da Denise Pellegrini, e a questão do esporte, como trazer esse tema para a escola, saindo só da educação física. Esse ano temos aí também, né, Copa do Mundo, então... O de Educação Financeira, que é da Flávia Aidar, e temos as Muitas Notas da Música Brasileira, que é uma leitura da música, né, da música popular brasileira como identidade, né, que é do Luiz Pimentel. Então, assim, a gente tem 10 livros com 10 temas completamente diferentes, com a mesma proposta. É uma literatura informativa, é uma possibilidade de se levar a informação um pouco mais atual. A gente usa muito jornais, revistas, os sites como fonte de informação. E aí a gente acredita que, por meio desses temas, que podem ser encaixados nos temas transversais, os professores conseguem ampliar e fazer um projeto grande, aí sim, incluindo as disciplinas e tudo, para abordar um tema que com certeza os meninos vão ter interesse em saber mais e melhor. Né? E acho que de 2011 até agora, temos 7 anos aí na praça, a gente só tem, né, referências bacanas. A gente sabe que os professores têm trabalhado e que tem funcionado. Não acho que é a solução, mas é um caminho. Né? Eu tenho também percorrido o Brasil aí, fazendo cursos de alfabetização midiática. Esse ano a gente tem as fake news aí pela frente. Aliás, é o próximo livro da coleção. Tá no forno. E a gente sabe que isso é um tema que vai ter que entrar na escola. Né? O que é uma notícia verdadeira, né? O que é uma notícia em primeiro lugar, o que é uma notícia verdadeira, falsa, como você reconhece e principalmente, né, não compartilhe, não divulgue aquilo que você não sabe se é verdade, que é um princípio básico. Então são questões que o professor fica angustiado, como nos disse aí a nossa internauta, as crianças ficam angustiadas e a gente tem que trabalhar com critérios, né, de como selecionar essa informação. A gente tem que ter critérios, senão a gente vai se perder. Sim. A Adriana Costa disse assim, precisamos olhar as aulas como um ambiente de pesquisa, trazer o protagonismo do aluno para o conhecimento. Esse formato almanac, né, que na verdade nada mais é do que uma série de hiperlinks. Você vai dar uma informação, a estrutura do almanac, eu sou suspeita porque eu gosto muito, né? Ele tem uma estrutura que faz com que a gente veja uma informação pequena, que não significa uma informação de qualidade ruim, existe uma diferença em relação a isso, mas é uma informação que é como se fosse uma porta de entrada para, olha, você quer saber mais, né? Se te interessou isso, vai por aqui, e de uma certa maneira uma trilha por onde você seguir, né? Esses guarda-chuvas que vocês criaram dos temas são questões que são pertinentes, que, enfim, são questões que o professor que está lidando em sala de aula, não só o professor, acho que qualquer pessoa. Eu não estou mais em sala de aula, mas eu peguei a coleção porque eu não conhecia e fui conhecer para a gente fazer essa conversa.
E como consumidora dessa informação, para mim foi muito interessante. Tinha uma série de coisas que eu não sabia, outras eu fui atrás e fiquei, não, deixa eu ver que site que é esse, eu não conhecia. Então, para a própria formação do professor em relação a esse conteúdo, eu acredito que é interessante. E a ideia dessa estrutura que vai abrindo chaves, né? Que vai dando, enfim, pílulas de caminhos, conhecimento. né? Aí você vai por ali abrindo uma conversa, me parece uma ideia interessante. Mas eu fiquei pensando, eu só queria te perguntar uma coisa, uma curiosidade sobre a coleção. Por ser uma coleção que trata de temas atuais, vocês fazem uma revisão disso? Porque né, ela tem quantos anos já? Tá, ou 7, né? 7 anos. Enfim, 7 anos, né? Muita coisa muda. É. Sempre que possível, né, com as novas edições a gente atualiza, mas a gente tem um blog, que é o blog da Moderna, que chama Redes Modernas, Redes Moderna, onde a gente publica periodicamente artigos sobre cada um dos livros. Cada autor publica. Então, é uma maneira da gente também atualizar e da gente ir fazendo links do livro com os temas que são candentes, né? Então, é um jeito da gente se manter atualizado, fora as visitas que os autores fazem, as escolas e tal. Então, é muito dinâmico. Muitas vezes as pessoas falam para mim, essa coleção não ficaria melhor toda online e tal? Eu falo, gente, olha, o livro ainda tem um status de confiabilidade inigualável. Sim. Então, eu tenho um professor que me dá o depoimento de dizer assim, o fato de, sei lá, o livro Navegando, dizer lá que a informação colocada na internet não sai nunca mais, é como se fosse um decreto. Eu falei isso para os meus alunos 50 vezes, mas está escrito no livro, então eles acreditam. Então, a gente trabalha também, né, quer dizer, a questão do livro físico ainda está ligada a uma informação com credibilidade. Sim. Então, a gente organizou as coisas de maneira que a gente consegue mantê-la viva, mas a gente tem um registro ali que eu acho importante, principalmente para a sala de aula, Sim. que ainda tem no livro uma ferramenta importante, né, de âncora. E acho que é importante fazer uma ressalva, que assim, a gente tem 50% da população brasileira que não tem acesso à internet. É verdade. Os outros 50% que têm acesso não significa que seja internet de alta velocidade. Isso. Né? E quem é professor sabe muito bem disso, que às vezes a gente tem um computador na sala de aula para todo mundo usar, para todo mundo acessar a internet com uma conexão que é lenta. E mesmo olhando aqui o material, a quantidade de informação que ele tem e de link não seria um site leve, né? No sentido de que você baixaria e já seria fácil de navegar. Né? E não acho que uma coisa substitui a outra, né? Essa coisa de pelo blog irem alimentando e colocando questões, acaba facilitando também uma certa atualização desse material. Mas era uma curiosidade porque eu pensei, nossa, né? Tem tanto site, tanta indicação e hoje às vezes o site mudou o link, o domínio não é mais aquela empresa não existe mais. Então, enfim, era essa... E é uma maneira também de provocar o professor, né? Porque um dos nossos internautas aí disse que o papel do professor, né? Levar a pesquisa para a sala de aula. Tem um autor que chama Marco Silva, que estudou bastante essa questão da interatividade na sala de aula, e ele cunhou um termo para o professor que eu gosto muito, que diz que o professor tem que ser um propositor de territórios. E eu gosto disso, né? O professor propõe um território de pesquisa e vamos todos atrás. E, obviamente, esse território pode ter muitas saídas, muitos caminhos, muitos atalhos, né? E até uma imagem bonita do Humberto Eco, que ele diz que a internet é uma selva, né? É uma grande floresta, então que é muito fácil se perder nela. E se você tem no professor um curador do conhecimento, um propositor de territórios, fica mais fácil você explorar determinados temas, né? Então, é papel do professor também pegar o livro e lá ver se aquele link ainda está, que outros links ele poderia sugerir para os alunos para que a pesquisa avance. Então, o que a gente faz, eu costumo dizer, é puxar o fio, né? E aí o professor continua o bordado. E os alunos também. E há uma coleção cujos temas também podem ser levados para casa, para as famílias, né? A gente sempre gosta de pensar que o trabalho da escola está muito vinculado também ao que acontece em casa, né? Por exemplo, educação financeira é impossível a escola dar conta se em casa você tem uma família que não sabe quanto ganha nem sabe quanto gasta. Então, lá todo mundo é endividado. Então, fica difícil as coisas casarem. Então, a gente acredita muito
que hoje a gente vive numa comunidade colaborativa, né, de troca de informações. E eu acho que o livro abre essa possibilidade. E aí o resto é vivo, né, móvel, e aí todos vão fazendo essa história, né? Eu tenho um comentário aqui que eu queria ler, que a Neside, é isso? É isso, Débora Pena, ela pergunta assim, como criar, se não for assim, me desculpe, como criar o entusiasmo dos alunos do ensino fundamental, porque estão muito ociosos em sala de aula e não gostam de ler. Esse comentário dela me fez pensar numa questão também do professor como um leitor da turma, né? Porque tem uma ideia do professor propor um tema de pesquisa, mas essa proposição do tema de pesquisa tem relação também com a leitura que ele faz do grupo, né? Com a leitura das competências das crianças, com a leitura dos interesses, pensando até mesmo na minha área, que é a área da leitura literária. Então, para você indicar um livro para alguém, eu preciso conhecer esse leitor, né? E aí, oferecer uma trilha para ele, um percurso de leitura, eu preciso entender dos interesses, ver quais são as coisas que atraem, ou quais são as coisas que ele nunca me perguntou e que talvez seja uma lacuna e eu possa apresentar um tema de interesse. Para o professor também olhar para esse aluno, porque tem eu entendo essa questão da falta de atenção das crianças, mas hoje eu vim de metrô para cá, né, e há também uma falta de atenção dos adultos, né? No trânsito isso é muito comum, no celular, olhando o celular, esses 14 segundos de atenção que a gente está falando das crianças, ele é geral, né? A todo momento checando mensagem, ouvindo música, de um vídeo pula para o outro. Então, é olhar para esse sujeito que é esse, porque não tem mais volta, né? E o que é possível fazer, lendo essa criança, esse aluno, com as competências que ele tem, o que eu posso fazer, né, em favor do meu trabalho. A gente escuta muito a queixa, né, dos pais, dos professores, que arrancar o celular da mão desses meninos é um desafio, né? E aí você vai, às vezes, num restaurante, num final de semana, e você vê uma família, 4 pessoas sentadas, cada um com o seu celular. Aí, gente, vamos combinar. Aí fica difícil, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ver o contexto em que a gente está. Tudo tem que ser regulado. Quer dizer, eu acho, tem uma discussão danada aí se o celular entra ou não entra em sala de aula, né? Então, eu acho que isso é o de menos. Agora, com que propósito entra? Entrará para quê? Né? Então, e eu acho que vai ter que entrar. Vai ter uma hora que vai ser meio que inevitável. Mas você tem que ter um projeto para isso, né? Então, eu acho que os professores, eles ainda estão, né, muito confusos e perdidos nesse mar de informações, em busca de um projeto, né, de um propósito. Então, eu acho que é pensar no grupo que tem, nas necessidades do grupo. Eu acho que, mais do que nunca, você tem que conhecer em que território você está pisando. E para daí fazer. Tem turmas que vão se interessar mais por uma coisa, por outra. Talvez por isso o trabalho com projetos esteja se popularizando tanto nas escolas, né? Porque os projetos permitem esse tráfego, né? Pelas diferentes disciplinas, o que torna isso mais dinâmico e tal. Fato é que não vai dar mais para dar as aulas de 50 minutos da mesma maneira do final do século passado. Sim. Isso está posto. E aí eu também acredito na competência de cada professor em, olhando para a sua turma, descobrir, né, a melhor maneira de chegar até elas, né, até eles. A gente tem mesmo a queixa de que eles não gostam de ler. Por outro lado, a gente tem mães e pais e professores que dizem os almanaques eles leem até o fim. Então, acho que tem que pensar também que é um jeito de organizar as informações um pouco mais atraente, né? Enfim, é um jeito, eles estão mudando o jeito de pensar também, de organizar o pensamento. Sim. E acho que a gente também tem que estruturar o nosso pensamento a partir dessa compreensão deles, né? A velha teoria da comunicação, né? Eu falo o que, para quem e como. Então, nós também temos que mudar a nossa maneira de nos comunicar. E acho que tem a questão em relação ao gostar ou não gostar de ler, tem relação sempre para mim com a competência, né? Geralmente você gosta daquilo que você sabe fazer bem, né? Ou que você tem uma habilidade desenvolvida. Se a pessoa gosta de dançar e você pergunta quem é que gosta de dançar e eu sei dançar bem, eu vou dizer que gosto, que eu me sinto à vontade, eu domino, né? E a gente sabe que a realidade de muitas escolas é que os alunos chegam à escola em diferentes séries,
com dificuldades de leitura grandes. Então, eles se deparam com o texto e sozinhos eles não dão conta. E, em alguns casos, se deparam sempre com o aluno, eu costumo dizer que muitas vezes ele é o que não é o que não tem, é o que ainda não sabe. E aí ele está sempre descolado de uma expectativa que se tem dele. Ele deveria ser assim. Então, esse aluno que cada professor ou cada escola tem como ideal, muitas vezes ele acaba ficando à frente do aluno real. Eu não consigo enxergar exatamente que aquela pessoa que, no fim das contas, é com quem eu vou ter que lidar, né? Quando um professor assume um grupo no início do ano, ele vai lidar com aquele grupo, com as condições que ele tem. Mas, por outro lado, eu acho importante fazer uma ressalva que, independente dos interesses dos alunos, o professor tem alguns objetivos também de aprendizagem. Que são do programa, né? Então, como é que ele faz essa junção entre aquilo que ele precisa ensinar, né, e aquilo que os alunos querem aprender? Como é que ele faz esse percurso talvez um grande desafio, né? É um grande desafio. Eu com esse trabalho de alfabetização midiática, enfim, de levar a notícia para a escola, eu tenho observado que é uma ferramenta importante, né? De levar a atualidade, de começar um tema a partir de uma notícia, de um fato que aconteceu, de uma descoberta da ciência. E isso não é novo, assim, porque, sei lá, 50 anos atrás eu já lembro da minha professora de história trazer fatos ou coisas que estavam acontecendo para a gente discutir. Eu acho que o que muda é isso, é que muitas vezes, e eu lembro bem de uma professora que uma vez me falou assim, às vezes eu vou falar as coisas e eles já sabem. Uhum. Eles já pesquisaram, eles já... Né, é que nem o médico fala assim, o paciente já senta na minha frente e fala, então, eu já sei que a minha doença, porque eu vi no meu exame, então eu tenho isso, eu vou morrer. Então, quer dizer, as pessoas estão com o acesso. Então, o aluno muitas vezes fala, a professora vai falar, sei lá, de doenças infecciosas. Ah, não, mas eu já pesquisei, eu já sei, isso é isso. E o professor muitas vezes se intimida com isso, né? Como é que eu vou dar aula para uma criatura que já pesquisou tudo, que já viu tudo, e aí como é que eu fico, né? Claro. É porque a gente fala muito no foco no aluno, né? O aluno isso, o aluno aquilo. Mas o professor que foi formado no século passado, inclusive eu, né? Ele que tem que ser trabalhado, eu acho, porque o aluno tem sim que vir preparado. Em qualquer lugar no mundo, a gente espera que o aluno venha, tenha pesquisado e possa debater. Aqui o professor tem medo, né? E ainda as classes com filas, a gente fala em uma coisa tão moderna, os alunos vão discutir um tema moderno, mas estão em filas, não olham um para o outro. É verdade. É difícil saber lidar com isso quando a escola propõe uma estrutura e vocês, né? Pensa outra, o professor pensa outra, mas também não está preparado para isso. É o que eu falava, o professor se intimida às vezes, né, gente, não só eu mais que sei das coisas aqui, né, agora todos sabem, ou sabem, né, ou têm acesso, porque ninguém também tem a condição que o professor tem de conduzir esse debate, a experiência, não é, a organização do grupo, do trabalho, então acho que o professor precisa lembrar disso, não é que ele não sabe, mas ele precisa lembrar disso e não se intimidar, né. Como é o seu nome? Sueli. Não, imagina. É que a Sueli está aqui, é só para avisar para quem está assistindo, a Sueli está aqui ao vivo, tem algumas pessoas assistindo a transmissão aqui no auditório, e ela fez uma pergunta em relação, ela disse, a gente fala muito do aluno, eu vou tentar traduzir só para as pessoas que, porque como estava sem microfone, né? Ela disse que a gente fala muito do aluno, mas tem também a questão do professor, assim, como é que o professor espera, assim, que o aluno tenha algumas competências, afinal a gente tem um ensino dividido em alguns determinados níveis, porque a gente supõe que cada nível vai dar conta de uma determinada parte desse processo, né? Mas como é que esse professor lida com isso? E eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer uma que eu ia colocar aqui, que é assim, o professor lida com um aluno que tem muito mais competência no geral, né? Para usar esses meios de acesso à informação do que ele. E aí, por uma questão de idade, né? A maior parte dos professores que está em sala de aula, eles não são nativos digitais, né? A gente não nasceu com a internet, né? A geração que nasceu com a internet e a geração que está agora completando 20 anos. Então, a maior parte dos professores não nasceu com acesso a internet é uma das coisas, né? Que a gente fala muito do acesso à informação, mas essa é uma das ferramentas.
E o professor não. Então, ele não nasceu assim, ele não nasceu com tablet nem com um smartphone na mão. Então, como é que esse profissional vai lidar com um aluno que, em tese, tem muito mais familiaridade com os meios de acesso à informação do que ele? Como é que ele pode usar isso a favor do trabalho dele? Eu acho que é fundamental mudar a postura. É isso que eu acho que, quando o Marco Silva lá diz é o propositor de territórios, quer dizer, é sair do tablado, né, dos 10 centímetros a mais em que você ficava mais alto, para sentar em círculo, né, e vamos aprender juntos. Eu participei, né, fui assistir um projeto de uma professora que a ideia dela era fazer um conjunto de textos sobre inclusão. O tema era inclusão. Então vamos escrever e tal. No fim, os alunos propuseram, né, fazer um conjunto de Snapchats, que são essas pílulas de 14 segundos, que elas ficam 24 horas no ar, depois elas desaparecem. E eles fizeram esse projeto para a escola, né? E a professora entrou na dos meninos. Então, eles escreviam pequenos roteiros, pequenas mensagens, gravavam, isso ia ao ar. Depois, obviamente, eles foram fazendo o registro disso. Fizeram como se fosse um pequeno documentário que a gente pôde assistir tudo junto, com um resultado maravilhoso. E aí a professora me disse assim, olha, quando eles me propuseram fazer isso, eu falei, não vai funcionar, não vou conseguir dar conta do tema, não vou conseguir aprofundar, isso vai ser um trabalho superficial e tal. Então não tinha, às vezes o professor não acredita nessas ferramentas tecnológicas, justamente porque não usa, não conhece. Então, eu acho que o fato dela ter se colocado na experimentação, e arriscou, né? Porque, é como ela falou, a minha diretora queria me degolar. Quando eu falei, não vai ser texto, esses meninos, mas precisa escrever, olha a redação do vestibular, e não sei mais o que. Não, eles vão escrever os roteiros, e por meio dos roteiros a gente vai trabalhar os textos, né? E vamos ver como é que fica. E o trabalho deu um excelente resultado, eles apresentaram inclusive para as famílias, porque também não é só o professor, às vezes vem uma cobrança de pai, de mãe, né? Vocês sabem bem como é. Hoje em dia, na sala de aula está o menino e sua família sentado, né? Porque aí vem a mãe reclama, vem o pai reclama e assim caminha. Então, eu acho que tem que, em primeiro lugar, haver uma crença de que todos esses dispositivos são também meios de aprendizagem. A gente não pode falar que não, né? E jogar tudo no lixo. Eu lembro, enfim, na minha época, minha mãe questionava se história em quadrinho era bom para eu ler. Né? Então, como assim? Esse negócio não é literatura, isso aqui não... E foi muito importante eu ter lido histórias em quadrinhos para eu poder gostar de ler, né? Então, são preconceitos, e eu acho que ainda é um território muito desconhecido, então o professor precisa se aproximar das ferramentas, testar, né? Sentar com os alunos, eles têm muito prazer em explicar. Os meus 2 filhos, inclusive, têm uma baita paciência comigo, porque... Tem hora que é difícil para a gente entender, mas é muito interessante, é instigante e a gente pode fazer coisas muito bacanas com esses dispositivos, né? E eu acho importante pensar também, você usou bastante a expressão meio, né? Eles são um meio e o meio não é o fim, não deveria ser o fim, né? Porque muitas vezes no entusiasmo pelas tecnologias, pelos objetos, pelas mídias, muitas vezes se constroem projetos que não tem nenhuma substância, né, nenhum peso didático ou no conteúdo ou pedagógico, né? Ou com objetivo claro de ensino ou de aprendizagem, só com o objetivo de usar a tecnologia. Então, como os meus alunos, por exemplo, gostam do Snapchat, eu vou fazer um projeto que use o Snapchat. Tá, para aprender o quê? Né? Então, qual o propósito? Qual o propósito disso? Né? Eu gosto muito do trecho da Alice em que ela pergunta, né, que ela diz que não sabe para onde ir, né? E aí ele diz, onde você quer ir? Qualquer lugar. Então, para qualquer lugar, qualquer porta serve, né? Então, para qualquer tipo de aprendizagem, qualquer meio serve. Então, na verdade, esses meios estão aí, como estavam até pouco tempo atrás o caderno, o lápis, o papel, o livro, o almanaque, o dicionário, enfim. Mas são só mais alguns meios que o professor pode usar com determinados fins. Mas eles são só mais... Né? Porque senão há uma supervalorização também desses objetos. Fica com a impressão de que o professor moderno ou o bom professor é o que faz uso da tecnologia. E isso não necessariamente é verdade. Né? O bom professor é aquele que
possibilita que os alunos avancem nas suas aprendizagens, né? E que é capaz de escutar tudo isso que vem, né, na sala de aula. Eu acho que tem que ter uma escuta. Eu vejo ainda em grupos, né, de oficinas com jovens, uma queixa ainda, o professor não ouve a gente. A gente quer falar, a gente quer dizer o que é que está inquietando e tal, e a gente não tem escuta, porque a escola às vezes tem um planejamento, que é isso, Sim. Eu tenho que dar conta desse conteúdo, eu tenho aqui de fevereiro a novembro, e vamos embora, né? E às vezes o que está sendo pedido, o que o grupo está pedindo é outra coisa que não está no programa, gente. Então vamos tentar adequar, vamos tentar, né, juntar as coisas. E, obviamente, isso dá muito mais trabalho, né? Muitos professores dizem para mim assim, eu adoto o mesmo livro todo ano porque me dá uma preguiça de fazer o planejamento, ler aquele livro, pensar em outra atividade, dá trabalho. É claro que dá, mas eu acho que é muito mais recompensador você ter uma turma, né, mobilizada e que olha nos seus olhos, você vê o olho brilhando, que é isso que eu acho que muitos alunos pedem, mesmo sem saber o que estão pedindo. Né? E, Januária, eu não posso deixar né, dessa conversa de não puxar uma brasa para a minha sardinha, né? Que é a questão da literatura, que assim, a gente está falando de informação e de diálogo, mas eu acho que não dá para deixar de fora a questão da literatura. Né? Na sua opinião, como é que a leitura de textos literários, e aí em diferentes suportes, né? Pode contribuir para um ambiente de diálogo dentro e fora da escola? Eu acho fundamental, né? Quando a gente traz o livro, né, a história, o personagem para a sala de aula, a gente traz uma outra experiência, né? Tem um autor, que agora não vou me lembrar quem, que diz que a leitura ainda é a forma mais segura de fazer com que o aluno tenha diversas experiências, né, ao mesmo tempo. Então, isso não tem preço, a gente trazer os livros e conseguir discutir com os meninos a partir da nossa realidade. Eu outro dia escrevi um artigo também, que me pediram, que a ideia era a gente discutir as novas maneiras de se contar histórias, né? E o meu filho mais velho me mostrou outro dia um aplicativo que chama TAP, em que a história acontece como se a gente estivesse vendo duas pessoas mandando mensagens por WhatsApp. Um escreve, o outro responde. Um escreve, o outro responde. E ele falou assim, mãe, isso vicia. E é uma história de aventura. Então, de fato, o tempo todo eles vão digitando, você vai acompanhando aquela conversa, você é testemunha da história. E aí eu falei, nossa, eu mostraria... E ele mesmo falou, ele falou, eu parece com os diálogos do Allan Poe. Aí eu falei, nossa, né, o professor pode pegar esse negócio e dar o Allan Poe, vamos ler junto. A gente lê o TEP lá, Tec-Tec, que também tem uma hora que dá aflição de ver aquilo o tempo todo. Eu prefiro mais pegar o livro e vou lendo eu e mando no meu texto, do que ficar esperando o outro digitar. Mas, enfim, é um super jeito, né, de você introduzir os temas de mistério, os livros de terror. Eles continuam encantando, né? A Agatha Christie está aí, é insuperável até hoje para contar esse tipo de história. Foi super importante na minha formação. Então, eu acho que é isso, eu acho que é compor. A literatura está lá, tem uma função fundamental nessa troca de experiências, e aí a gente coloca um temperinho, uma coisa, né, da vida que está passando, que os meninos estão vendo, é o seriado. Gente, toda a base desses seriados que esses meninos são apaixonados está na mitologia, da base de todas elas, né? Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Harry Potter, a gente sabe onde eles beberam. A fonte é a mesma, né? Sim. Então, eu acho que é isso, é a gente ir trazendo e contextualizando, né? Esses jogos, os games, tem muitos videogames que têm uma história de base. Nenhum professor pensa, gente, em falar, por que esses meninos jogam tanto jogo de tiro? Vamos entender, conta como é a história, como funciona. A gente simplesmente decreta que não presta, e não conversa a respeito. Então, todos eles têm história, todos eles têm personagem, e aí a gente aproveita e apresenta um cara bom da literatura, que esses meninos vão aprender a gostar. Agora, tudo isso exige um projeto, uma proposta, um objetivo e um fim.
E acho que tem uma questão particular da literatura, que é essa possibilidade que você colocou de viver experiências, mas é de olhar também para o que eu não conheço com um olhar de curiosidade. Que pensando na ideia de diálogo, né, que é o tema da conversa aqui, acho fundamental para você criar a possibilidade de diálogo, você olhar para o que é diferente de você com o olhar de quem é curioso, e não de que o diferente é uma ameaça. Porque o diálogo só existe quando eu consigo ouvir o que você está dizendo, por exemplo, na nossa conversa, ouvir o que você está dizendo sem me preocupar se o que eu concordo ou não com o que você está dizendo, se você vai me dar a resposta que eu espero, ou ainda com a próxima pergunta, né? Então, assim, o diálogo só existe quando há um interesse genuíno em ouvir e uma curiosidade em relação ao que o outro tem para te dizer, né? E não só se eu vou concordar ou não, se ele está certo ou não, ou se ele está de acordo com o que eu penso ou não, né? E a literatura tem muito disso, porque a literatura é sempre o outro, nunca sou eu ali. Por mais que eu me identifique com o personagem, não sou eu que estou ali, né? E a possibilidade de ver como uma pessoa diferente de mim pensa, tem atitudes que eu não teria, ou até que eu teria, mas não tenho coragem. Isso é um jogo interessante se a gente pensar na possibilidade de diálogo com o que é diferente, né? E a leitura na escola tem uma função que é diferente da gente ler em casa, ler por prazer, né? Então, a leitura na escola, ela tem essa função de compartilhamento, né? Seja o professor lendo para os alunos, ou os alunos lendo o mesmo livro e a gente fazendo uma roda para conversar. Tem uma questão que é de sociabilização, né? Que é tão importante no mundo de hoje, porque a gente vê também os eletrônicos trazendo uma postura muito individual, né, muito solitária. Então, a literatura chega também com essa possibilidade, né? Na escola, a gente tem a chance de trabalhar essas múltiplas leituras, né? Nossa, você leu isso no livro? Como? Eu li o mesmo livro e não vi isso? Ah, não, mas estava lá e não sei mais o que e tal. Então, tudo isso torna a experiência da leitura também mais ampla e mais viva, né? Se o professor tem um propósito com o trabalho, com o livro, é muito difícil dar errado, né? Todos acabam se envolvendo, né? Então, eu volto novamente para a questão da postura do professor em relação a esse planejamento do que ele quer oferecer para os alunos. O Alec Carvalho escreveu assim: game é legal levar para a sala de aula. E aí ele citou vários aqui, né? E a molecada pira, ele escreveu. Alec, obrigado pela sua contribuição. Legal. Januária, acho que a gente está no nosso tempo. Eu estou sem o tempo aqui no meu tablet, não está aparecendo o meu relógio. Né? Eu vi que você tem uma pergunta, é uma provocação para terminar a conversa, é isso? Pois é. Para começar a conversa. Era, na verdade, para nortear a conversa. Acho que a gente falou muito, mas se tiver algum internauta que quiser nos mandar, a gente já teve um aí dizendo que trabalhou com game e deu muito certo, né? Então, fica a provocação e um autoquestionamento também, né, para os educadores, porque a informação, a gente sabe, não está só nos livros didáticos, né, também não está só na internet, ela é esse conjunto de experiências, né, e é isso que enriquece o nosso contato. Então, o pessoal vai para a escola também para ter essa experiência, né, senão a gente ficaria em casa tudo e aprenderia na internet, seria muito mais pobre. Com certeza. Então, um encontro como esse, as pessoas falando, a gente tem que valorizar, né, a possibilidade do compartilhamento. Graças a Deus que a gente não está sozinho, né? Sim. Januária, eu quero agradecer você pela sua participação, sua contribuição nessa conversa, que foi bem rica, né? Para dizer para as pessoas que estão assistindo que vai ficar disponível também, então quem quiser marcar uma pessoa que não pôde ver agora e avisar para ela, vai estar disponível aqui na página da Moderna. E dá para assistir depois. E dá, inclusive, para aproveitar esse mote da pergunta aqui da Januária, para fazer um grande fórum aí, né? Quem quiser comentar como faz uso da tecnologia e escrever aí nos comentários, pode ser muito rico, porque com a participação de todos, vocês vão ter acesso a diferentes experiências. É um bom momento para fazer um textão, né? Contar lá o que você faz em sala de aula, como você usa a tecnologia. E pode ser um espaço de troca e de aprendizado aí, usando a tecnologia, né? Usando as redes. E eu também quero convidá-los, né, a conhecer a coleção, né, Informação e Diálogo, os nossos 10 títulos.
Eles estão disponíveis também no site da Moderna. Os professores que tiverem interesse podem acessar aí a área dos professores, né, solicitar a visita dos divulgadores. Os autores todos, quero agradecer a cada um em particular, são super parceiros, é um prazer, uma alegria coordenar essa coleção, estar com eles. Eles também estão disponíveis, né? E a gente espera que aí seja realmente o fio da meada para que todos vocês, professores, possam fazer um trabalho interessante, instigante, vivo, né, e estimulante em sala de aula. Espero que a gente se encontre de novo. Quero agradecer, então, a todo mundo que nos assistiu, as pessoas que acompanharam a transmissão, agradecer você, Januária, mais uma vez. E dizer para quem está nos assistindo que esse é o primeiro de uma série de cafés literários em comemoração aos 50 anos da Editora Moderna. O próximo é daqui a um mês e a conversa vai ser com a Maria José Nóbrega e a gente vai falar sobre a leitura literária na Base Nacional Curricular Comum, que acho que é um tema que vai interessar muita gente, é uma questão que tem muitos professores com bastante dúvida e a Maria José tem estudado muito isso. Então fica o convite para vocês, acompanhem aí as redes sociais da Moderna e vejam na programação que é a nossa próxima conversa sobre isso. Obrigada. Obrigada, Denise, obrigada, Moderna. A gente se vê por aí. Um bom dia para todo mundo. Bom dia.